Senhor, essa é a nossa oração, que cantamos. Nosso desejo e expectativa é que a Tua voz se faça ouvir em nosso coração, que é muito diferente da minha. Porque muito além das palavras aqui anunciadas e pronunciadas, Tu tens a liberdade, pelo poder do Teu Santo Espírito, de atuar em nosso coração e mente. E o nosso clamor é: Senhor, fala, transforma a nossa vida à semelhança de Jesus, ajuda-nos a andar na Tua vontade, a conhecê-la, percebê-la, discerni-la no dia a dia da nossa vida. Isto nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema hoje não poderia ser outro do que as mães, também as mulheres, afinal só elas que podem ser mães. Quando a gente olha TV, rádio, internet e por aí afora, muitas mensagens circulam, mensagens de amor, mensagens de carinho, feliz Dia das Mães, você é a rainha do lar, coisas desse tipo. Nem toda heroína usa capa, é uma mensagem que eu vi. Você é a melhor mãe do mundo. Essas são as frases tradicionais de muitos e muitos anos e que continuam em voga. Mas isso tudo nem sempre reflete a realidade do nosso dia a dia. Programa de há muito tempo atrás, talvez uns e outros vão lembrar, os que nasceram no século passado como eu, de 96, acho que a 2002, havia um programa chamado Sai de Baixo, onde havia uma comédia, onde havia uma personagem chamada Magda, encenada por Marisa Hort. E ela dizia muita bobagem. E a frase que encerrava a fala dela, muitas vezes vinha do marido, o Caco, que dizia, com todas as letras em altos tom e som: cala a boca, Magda. Cala a boca, Magda. E, obviamente, vinham as risadas. Magda, de alguma forma, é reflexo da personagem tradicional dentro do folclore social brasileiro, se dá para dizer assim. A mulher bonita e burra, que só serve como objeto de prazer. É um quadro, em todo caso, lamentável, muito lamentável, mas que de alguma forma espelha ainda a realidade. Olhando mais de perto, nós podemos perceber que a graça fica em segundo plano e a maneira de encarar a figura feminina com desprezo se estabelece como jeito de ser e de pensar em nossa sociedade. As mulheres no Brasil ainda são, nos dias de hoje, apesar do tempo decorrido, encaradas muitas vezes como inferiores, uma sub-raça, pessoas que têm menos importância do que o homem. Refletem essa realidade, esse modo de pensar, verdades que se manifestam através de salários menores, assédio sexual, oportunidades escassas, humilhação e opressão pela força, feminicídios, muitos, e muitas outras coisas. Estatísticas de um bom tempo atrás, 98, por exemplo, dizia que a cada 20 minutos uma mulher era estuprada no Brasil. Melhorou? Em março deste ano, dia 2 de março, saiu uma pesquisa do IPA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que divulgou que o Brasil tem cerca de 822 mil casos de estupro a cada ano. Isso significa 2 estupros por minuto. Melhorou?
A Agência Brasil de Direitos Humanos divulgou em seu site que mais de 18 milhões de mulheres sofreram violência em 2022. Em média, vítimas relataram ter sofrido 4 agressões no ano, algumas delas. Eu sei que não vim dar aqui uma de repórter hoje, mas são notícias que a gente pode acompanhar de outras formas do que a partir de um púlpito de igreja. Mas julgo importante nos colocar na mesma página com o que acontece ao nosso derredor. O contexto dessas agressões, lamentavelmente, muitas vezes, é a própria família. A própria família. Aqui encontramos a tal da filosofia do cala a boca, Magda, impregnada nos valores de relacionamentos que existem nesse nosso país. E quanto ao assédio sexual, a pesquisa publicada no dia 2 de março também mostrou que 46,7% das brasileiras sofreram assédio sexual em 2022. Ou seja, um crescimento de quase 9 pontos percentuais em relação a 2021, que foi 37,9% da população feminina no Brasil. E o que dizer da prostituição infantil? Nossa, vamos parar por aqui. Mas quantas crianças crescem tendo este referencial de valores em nossa sociedade? E isso não é exclusividade do Brasil. Por mundo afora é assim. Os dados que a gente pode buscar, essas informações, nos mostram números estrondosos. Também não é um privilégio dos dias de hoje. Séculos passados, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana se preocupava em decidir se a mulher tem alma ou não tem. Depois de acalorados estudos teológicos, antropológicos, sociológicos, finalmente, então, se decretou: a mulher tem alma. Na Grécia Antiga, conhecemos, já ouvimos provavelmente Pitágoras, autor do admirável texto de Versos de Ouro. Ele escreveu o seguinte: existe o princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem. E existe o princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Mas pessoas mais santas, ou declaradas assim, como, por exemplo, Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica, teólogo, escreveu, está lá o registro: a mulher é uma besta insegura e instável. São Cristóvão afirmou: entre todos os animais selvagens, não há nenhum mais daninho do que a mulher. Está feia a coisa. Parece absurdo, mas é verdade. Você sabia que no início do século passado, as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda categoria nesse nosso país? Não tinham o direito a votar, nem oportunidade de frequentar um curso universitário. Até 1962. Isso não é tão longe assim. Eu nasci antes disso. As mulheres eram consideradas silvícolas e débeis mentais e precisavam de autorização do marido para sair do país ou ter carteira de trabalho. E essa autorização poderia ser revogada a qualquer momento de acordo com o que previa o Código Civil de 1916, que até então não tinha sido revogado. Nele, as mulheres casadas eram consideradas incapazes. Em alguns países muçulmanos, meninas são mutiladas. Ainda entre os muçulmanos, as mulheres são obrigadas a andarem
muitas vezes 3 ou 4 passos atrás do marido, de cabeça baixa. E tem um casal que sempre eu encontro circundando lá nossa casa, nossa área. Eles andam exatamente assim. Ela um pouquinho atrás, cabeça baixa, no mesmo trote, acompanhando o marido. Se ela olhar, as mulheres olharem para algum homem, são consideradas, ou eram consideradas prostitutas. E o que dizer da violência doméstica contra as mulheres? Simplesmente fora de realidade. De onde provém tudo isso? Certamente, tudo isso espelha a realidade que está no coração do homem, do ser humano. Nós somos criaturas caídas. Nós pecamos. E o pecado faz parte, está grudado em nosso DNA. E só há uma possibilidade de mudar esse quadro, que é a partir da rendição ao senhorio de Jesus, buscando andar na sua vontade. Quando esta ordem a inicial, dada e prevista por Deus, é restabelecida, ou pelo menos em parte, porque seguimos pecando, mesmo não desejando. A Bíblia mesmo não esconde a realidade de muitas disfunções nos relacionamentos entre homens e mulheres. A Bíblia sempre, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis 3, sempre expõe o pecado humano. E ela não esconde o jogo, ela não passa chmia na situação, ela não vai dourar a pílula, ela vai expor a realidade, convidar as pessoas ao arrependimento, a se voltarem ao Senhor e se adequarem à vontade dEle, que é perfeita e santa. Em contrapartida à realidade humana, o que também encontramos na Bíblia, o que é muito bom, desde o Antigo Testamento, é que Deus trata as mulheres sem discriminação. Isso já no Antigo Testamento, mas de maneira especial e explícita na pessoa de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Uma cena típica, entre muitas outras, que nós temos na Bíblia, está lá em João 8, naquela mulher que foi pega em flagrante adultério. É assim que está descrito a cena. Ela foi pega em flagrante adultério. E pelo que eu sei, para adulterar precisa de 2. Ainda é assim, pelo menos, né? E essa mulher, pega no adultério, é trazida por uma turma de homens que já vem com pedras nas mãos, porque a lei determina o seu apedrejamento, a lei do Antigo Testamento, e a lei de homens também. E ela é trazida à presença de Jesus e com a pergunta para ver o que Jesus vai dizer desse negócio. E eles dizem: mestre, a lei manda apedrejá-la, porque ela foi pega em flagrante adultério. O que é que tu dizes a respeito? Vejam que a resposta de Jesus é simplesmente extraordinária, porque Jesus não passa a mão simplesmente na mulher no sentido de, vamos deixar para lá, não aconteceu nada. Jesus, ele não defende o adultério. Jesus também não defende o pecado. Ele, no mínimo, ele levou a mulher e colocou-a no mesmo patamar dos homens. E Jesus diz então: se algum de vocês, João 8, 7, se algum de vocês que estão aí com as pedras nas mãos, estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E ele se agacha. Começa a rabiscar no chão.
Muitas vezes as pessoas estão preocupadas, o que será que Jesus escrevia no chão? Eu acho que isso não é tão importante assim, isso não estaria escrito. Mas vejam que todos os demais estão de pé. A mulher no centro da roda, os homens raivosos, prontos para verem sangue ser derramado, com pedras nas mãos. A pergunta, o que tu dizes? E Jesus diz, de alguma forma, se alguém aqui for melhor do que ela, atire a primeira pedra. Significa dizer, pelo menos uma coisa já, cadê o homem que adulterava com ela? Vocês o liberaram? Vocês que estão loucos para cumprir a lei e apedrejá-la, na verdade gostariam de ser amantes dela? Como pode ela adulterar sozinha? Quantas mulheres, mães, ainda não têm claro, ante os seus próprios olhos, o verdadeiro propósito de Deus para as suas vidas? Afinal, para que Deus me criou? Quantas ainda não conseguem ver que elas têm existência própria, além de atender o marido e os filhos? Não que isso não seja importante. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo essas coisas para que salte aos nossos olhos o que Jesus, de alguma forma, fez com aquela mulher adulta. A colocou, todos nós, nos colocou a todos no mesmo nível. O mesmo Deus que criou o homem, também criou a mulher, e Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Pessoa. Pessoa em relacionamento, Pai, Filho, Espírito Santo. O amor não é possível sem relacionamento. Se Deus é amor, Ele precisa ser mais de um. E Ele é um Deus trino. Claro que é um mistério isso para nós. Compreender a Trindade é um mistério. Mas é ali que o amor é possível. E ele se externa. Tudo que Deus faz é movido por amor. E Ele traz resultados para a vida. A dignidade de mulher, a dignidade de mãe, criatura de Deus, você só encontrará a partir da fé em Jesus Cristo. Não há substitutivos para isso. Não adianta, claro que a gente pode ler bons livros de psicologia, de filosofia e por aí afora, do faça isso, faça aquilo, 10 passos para ser uma mulher, né, excelente, e por aí vai. Sem a pessoa de Jesus, isso tudo é balela. Porque não está em nós o poder de viver a vida que Deus quer e deseja para nós. Nenhum lar, nenhuma casa, por mais amoroso que seja, poderá oferecer o tipo de amor, o tipo de aceitação pelos quais a nossa alma anseia profundamente. No Globo Repórter, já há bastante tempo, uma psicóloga cita o fato de que muitas adolescentes, oriundas de lares onde não encontram o amor que carecem, engravidam conscientemente porque precisam de alguém que possam chamar de seu. Esse anseio profundo de sentir-se amada e valorizada, aliado às rejeições reais e percebidas na vida, levam as mulheres mães a desenvolverem muitas vezes técnicas de manipulação e controle, para obter aquilo que necessitam para sobreviver, o amor e a aceitação das pessoas. Eu quero rapidamente passar aqui algumas dessas técnicas. Estratégias de sobrevivência. A primeira
as eternas garotinhas. Mulheres que não amadurecem. Mulheres que querem continuar a ser adolescentes, inclusive na forma de se vestir, de se comportar. Elas não se tornam adultas em momento algum. Sua atitude exige que sempre alguém cuide delas. Assim conseguem sempre manter os seus familiares presos ao seu redor, pois se eles a abandonarem, elas não sobreviverão. Uma outra técnica, a técnica de hospedeiras. Estão sempre à disposição dos outros, em função dos outros, fazendo tudo para os outros, a fim de se tornarem indispensáveis. Assim, as pessoas passam a precisar delas e não terão vontade de deixá-las em momento algum. Uma terceira técnica, a da super atarefada. São mulheres competentes, rígidas, perfeccionistas, controlam seus relacionamentos através daquilo que fazem e sabem fazer muito bem. Tudo tem de sair como elas programaram, mesmo que para isso tenham que dedicar toda a sua capacidade e todos os seus esforços. E uma última ainda, as feministas já sofreram muito, na maioria das vezes, no relacionamento com homens, maridos, pais, amigos. Defendem-se, renegando os relacionamentos com os homens. Não precisam de ninguém, muito menos de homem. Por isso, posso me virar sozinha. Muito obrigada. Não preciso de homem. Através dessas técnicas e outras, pretendem adquirir o controle sobre este mundo, que muitas vezes as machuca. Produzir os resultados desejados, e isso requer um esforço sobre-humano, muitas vezes. Algumas vezes elas obtêm grandes e pequenas vitórias, o que as anima a continuarem a fazer o que fazem. Só que, cedo ou tarde, chegará a hora da desilusão. Um filho que se envolve com drogas, uma filha adolescente que engravida, descobre-se a infidelidade do marido, uma doença, um abandono, um acidente, e a casa cai. Mesmo assim, algumas vezes insistem em manter o controle, negando sentimentos, tendo atitudes de fuga, recorrendo a alternativas que tragam algum alívio imediato. Felizmente, alguns de nós descobrimos que ninguém de nós é de fato autossuficiente. Ninguém de nós. E que mesmo os nossos melhores esforços não podem nos trazer aquilo que mais precisamos. Há um anseio em nossa alma, uma sede pela presença de Deus, pela presença do seu amor, da sua graça. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, quando ruímos, quando nenhuma de nossas técnicas mais funciona, só então estaremos prontos para voltar-nos a Deus, humilhados, arrependidos, e descobrir o seu maravilhoso plano para as nossas vidas. Eu sei que plano, que propósito eu tenho para vocês, diz o Senhor em Jeremias, de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Nosso Criador e Deus sabe que a única e verdadeira realização vem de cumprirmos o propósito de Deus para o qual Ele nos criou. Andar fora do propósito de Deus vai trazer problema. Nós estamos trabalhando já há algum tempo no encontro de quintas-feiras à tarde,
na segunda e quarta, quinta-feira do mês, temos um encontro chamado Momento Compartilhar, e que temos falado sobre o propósito de Deus para nossas vidas. Eu creio que tem sido bom tomar de novo conhecimento, reconhecer o que Deus quer da gente, para o que Ele nos criou, e andar na vontade dEle. É a melhor coisa que podemos fazer. Como disse o apóstolo Paulo às pessoas lá de Atenas, quando ele descobriu o altar, só o altar sem nenhuma estátua, dedicado ao Deus invisível, Deus desconhecido, ele disse: eu vim falar exatamente dele, porque eu o conheço, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, nesse Deus eterno. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. É somente em Deus que encontramos a nossa identidade real, verdadeira. E quando começamos a enxergar-nos pelos olhos do grandioso amor daquele que podemos passar a chamar de Pai por meio de Jesus Cristo, vemos que Deus nos capacitou e equipou para exercermos uma missão especial nesse mundo. E uma destas é, sem sombra de dúvida, o chamado de ser mãe. Segundo Paul Tournier, que é um psiquiatra suíço cristão, ele escreveu: a mulher é essencialmente relacional, pois interessa-se primeiro pelas pessoas e depois pelas coisas. Foi feita, diz ele, de maneira especial para cumprir sua missão no mundo, um papel que só ela pode desempenhar, o papel de mãe. Por mais que queiram, por mais que se fala e quer se impor, os homens não podem ser mães. E no papel de mães, a Bíblia traz histórias simplesmente fantásticas de mulheres que consagraram sua vida ao Senhor. Eu quero encerrar falando de uma delas só, e dá para, acho que, tê-la como referência, que é a Maria, a mãe de Jesus. Uma jovem, recém-saída provavelmente da adolescência. Há pelo menos 12 quadros, histórias na Bíblia, não vou passar todas, não se preocupe. Na Bíblia que se referem a Maria, onde não vemos autoritarismo, não vemos a exploração da autoridade, mas vemos submissão. Não uma mulher orgulhosa por ter sido escolhida para tamanha da honra. Não uma mulher que demanda algum tipo de adoração. Tampouco vemos ali uma mãe promovida a um status acima de qualquer outra mulher, mas sim uma serva humilde, uma humilde filha. As poucas palavras de Maria que a Bíblia registra, revelam não alguém que demanda submissão da nossa parte, não alguém que demanda veneração ou mesmo adoração, mas alguém que se submetia, alguém que venerava e adorava ao único e eterno Deus, que é digno de ser adorado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como mulher e como mãe, Maria realmente foi uma pessoa singular. Conto rapidamente algumas dessas passagens. Quando o anjo do Senhor vem e lhe anuncia que ela terá um filho, mesmo não sendo casada. Ela se perturba com a saudação deste anjo: alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. E ela fica perturbada e o anjo diz: não se preocupe, você achou graça diante dos olhos de Deus. Eis que você conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Nossa, que honra, que notícia! Ela fica preocupada, primeiramente, como é que vai ser esse negócio, porque eu não sou casada, não tenho relacionamento com homem algum, e que eu saiba, a gente precisa disso para ter filhos. E o anjo responde para ela: não se preocupe, o Espírito Santo virá sobre você, e conceberá em você essa criatura especial, este homem especial. Também este ente santo que há de nascer através de você será chamado Filho de Deus. E aí o anjo a anima, falando de Isabel, a sua parente, que está na sua velhice e estéril, grávida de João Batista. E o anjo diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E qual é a reação de Maria diante desse quadro todo desenhado pelo anjo, por essas promessas? Ela não sobe nos tamancos, como se diz. Ela não fica orgulhosa. A resposta é: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É isso. E ela sai imediatamente para visitar Isabel, esta sua parente, está grávida de João Batista. E assim que ela chega, o Espírito Santo entra na vida de Isabel e ela saúda Maria de uma forma extraordinária, porque elas fazem tempo que não se encontram. Elas ainda não tiveram tempo de atualizar suas histórias. E Isabel diz, quando encontra Maria, Maria chega na casa dela: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois assim que eu ouvi a tua voz, a tua saudação, a criança que está em mim estremeceu de alegria. Bom, crianças, eu não sei, as mulheres podem nos ajudar mais, mas elas se mexem, elas chutam, como se diz. Você as percebe, e as mães muito mais. Mas esse momento foi diferente. O que acontece no ventre de Isabel, assim que Maria chega, é extraordinário. E ela então saúda Maria com essa saudação especial: bem-aventurada aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora vejam, o que nos interessa é a resposta de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Na ocasião quando Jesus é levado, menininho, 8 dias, ao templo, para ser consagrado como filho mais velho, primogênito, conforme a lei, Maria é acolhida por um profeta chamado Simeão, que tinha recebido a promessa de que ele não morreria antes de ver o Salvador. E quando ele vê Maria e José chegando com o bebê de 8 dias, ele fala profeticamente a respeito desse Jesus. Mas ela simplesmente, Maria se volta para sua pequena cidade, se dedica ao ministério de mãe. Ela guarda essas coisas no coração, reflete sobre elas, mas isso não altera a sua postura. E faz deste projeto de mãe algo extraordinário, porque vejam o que se diz desse menino Jesus,
Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Maria cuidava dele. Aos 12 anos, levam ele de volta ao templo. Jesus acompanha toda uma grande caravana que vai celebrar culto ao Senhor. E eles voltam achando que Jesus está no meio de toda aquela turma, mas ele ficou para trás. Ficou lá no templo, conversando com os doutores da lei, os doutores do Antigo Testamento, de igual para igual. E quando, certo, já uma boa caminhada de praticamente um dia, perceberam que Jesus não está nessa caravana. José e Maria voltam a Jerusalém. Depois de muito procurá-lo, 3 dias depois o encontram no templo, conversando com estes senhores. E logo que os pais ouviram ali e o que estava acontecendo, diz que ficaram maravilhados. E sua mãe disse então para Jesus: Filho, por que você fez assim com a gente? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E Jesus diz: por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que convinha eu estar aqui na casa de meu pai? Bom, o que Maria faz com isso? Ela guarda essas coisas no seu coração. Diz o texto em Lucas 2. Guardava todas estas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E por fim, onde nós encontramos ainda Maria, aos pés da cruz. Depois que todos os discípulos fugiram, ela estava lá. Ao final da vida de Jesus, Maria está aos pés da cruz, onde seu amor, sua lealdade aprendem quando muitos abandonaram o Senhor. Maria não pôde fazer nada para poupar tamanha agonia e sofrimento do filho, àquele que ela trouxe à luz e criou com tanto amor. Vê-lo pregado na cruz não deve ter sido fácil, mas ela pode apoiá-lo com sua presença e seu olhar amoroso. E a Bíblia nada nos conta do restante da vida e da morte de Maria. Mas nós a encontramos ainda num último momento, em termos de relatos da Escritura. Um momento interessante e maravilhoso. Jesus ascendeu aos céus, os seguidores de Jesus, seus discípulos, 120 pessoas, estão reunidos numa sala em oração, aguardando o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. E quem é que está lá? É citado muitas pessoas. Ali estavam nessa sala Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todas estas pessoas perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Terminando o seu papel de mãe, ela abraça agora seu papel de seguidora de Jesus. Ela reconhece quem é este, que não é uma propriedade dela, mas que é o verdadeiro Filho de Deus. Em vez de insistir em focalizar no seu luto, ou cair num poço sem fundo de autopiedade, Maria escolhe buscar a Deus com os irmãos na fé, em oração. Então temos aqui esta jovem mulher, nela um maravilhoso exemplo de mãe, de mulher, de uma verdadeira serva do Senhor glorificado, Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda a todos que aqui estamos, que nos acolhem em suas casas, que o Senhor nos conceda renovadamente um coração de servos, como Maria teve, como aqueles que estavam aguardando pelo cumprimento da promessa,
como aqueles que seguiam Jesus naquele tempo, num andar em humildade e em obediência diante dele. Porque é isso que o Senhor quer e demanda de nós. Como já dizia na nossa saudação, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Que o Senhor nos realmente ajude a andar humildemente na presença deste adorável Senhor. Amém.